Então, vamos começar. Deixa eu ver se hoje eu não apanho tanto. Então, a ideia de fazer esse curso foi porque eu já estava com um evento programado, né? Várias pessoas aqui já estavam até inscritas para o evento de cinema e piano, que eu ia falar da chegada e contato. Eu ia programar esse evento para dia 14 de... Já estou perdido, gente. 14 de março, né? Aí eu programei para 21 de março, que eu achei que ia ser uma data melhor. Se tivesse programado para o dia 14, a gente tinha tido, né? Aí, justamente, dia 21 eu tive que cancelar e a gente não pôde. Eu não consigo ficar... primeiro que nesse negócio de ficar dentro de casa, você tem que inventar coisa para fazer. E aí, coisa para eu fazer vai ser falar de cinema. Como eu já tinha... A minha pesquisa de mestrado foi sobre o Nolan, eu falei, já tem o negócio pronto, vamos lá, achando que não ia dar trabalho nenhum, né? Fiquei a semana inteira por conta desse negócio, agora estou perdido, que só falta mais 8 filmes para falar, e eu achando que não ia dar trabalho, né? Bom, o meu interesse pelo Nolan foi pela forma como ele narra os filmes dele, como a gente já viu aí no Amnésia, no Following, A Origem tem muito disso, o Dunkirk tem, o Grande Truque, a estrutura narrativa dele, de vários filmes dele, são muito interessantes, e isso foi uma das coisas que me atraiu nele. Eu já tinha feito, quando eu estava no cinema de animação, eu fiz o meu TCC, foi sobre o Nolan, que eu estava relacionando o filme do Nolan com um filme do Fellini e tal. Aí eu aproveitei que eu já tinha alguma coisa escrita, fui fazer o mestrado sobre o Nolan. Bom, então vamos saber um pouquinho sobre o diretor antes da gente entrar propriamente nos filmes, tudo bem? Gente, eu vou falar qualquer momento que vocês quiserem interromper, falar alguma coisa, estejam à vontade, tá liberado, tá? Aí a gente vai conversando. Bom, o Nolan é um diretor inglês, ele nasceu em Londres, 1970. Ele tem, até hoje, 10 longas-metragens, que são os 10 que nós vamos falar. Estava para lançar um agora no meio do ano, que é o Tenet, né? Tenet, não sei a pronúncia, que não sei agora quando que vai ser lançado, ainda mais que o Nolan é um cara que ele faz questão de que os filmes dele passem no cinema e que seja assistido no cinema. Ele é um dos caras que, assim, valorizam demais a projeção na sala de cinema. Então, eu não sei como é que vai ser o lançamento desse filme dele. Dificilmente vai acontecer em Netflix ou Amazon, alguma coisa assim, né? Não sei como é que vai ser. Bom, uma característica do Nolan, uma coisa interessante do Nolan é que ele consegue, com os filmes dele, um grande sucesso de público, né? Um monte de gente aqui já falou que conhecia vários, ou quase todos, ou todos. Ele faz muito sucesso, os filmes dele, e, ao mesmo tempo, eles conseguem agradar a crítica também. Então, assim, eles, apesar de serem filmes que são sucesso de público, mas ele traz essa estrutura narrativa diferenciada, vai reelaborar várias coisas, vai trazer para o filme comercial alguns elementos de filmes que seriam mais filme de arte e tal. Ele traz isso nos filmes dele e, mesmo assim, ainda consegue fazer sucesso. Então, hoje em dia, ele é um dos diretores mais bem-sucedidos e mais respeitados em Hollywood, né? Ele é um cara autodidata, ele desde criança mexia com câmera dos pais e fazia filme de stop motion, não sei o quê. Formou em literatura inglesa, mas sempre foi ligado ao cinema. Fez alguns curtas
na faculdade e tal, depois da faculdade, trabalhou num cineclube lá na faculdade, então ele fazia curta e tal. E quando ele achou que já estava maduro o suficiente, ele resolveu fazer o following, que ele fala que é o ápice do que ele conseguiria fazer com poucos recursos. E só com os amigos, com material emprestado e tal. Aí ele fez o following. O following ele fez ainda na Inglaterra. Depois ele veio para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos e aí seguiu a carreira em Hollywood. O primeiro filme que ele fez nos Estados Unidos foi Amnésia, que muita gente acha até que é o primeiro filme dele. Foi muito bem recebido, Amnésia, foi indicado para o Oscar de roteiro, de montagem, lógico, né, que aquela montagem dele tinha que ser indicada mesmo, e o roteiro também. São os dois pontos fortes do filme dele, é roteiro e montagem. O Nolan, normalmente também, ele é produtor ou coprodutor dos filmes dele, porque é interessante esse negócio de cinema que um diretor da década de 40, 50, 60, que é o Billy Wilder, um diretor ele é austríaco, mas ele trabalhou nos Estados Unidos a vida toda, ele era um grande roteirista. E ele começou no cinema, fazia os roteiros, chegava lá, o diretor filmava o que ele queria. Ignorava o roteiro dele e filmava. Então ele ficava muito frustrado, porque ele escrevia o roteiro, tal, pensava, e o cara ia lá e fazia o filme. Então ele resolveu que ele ia dirigir os filmes dele também. Ele conseguiu dirigir, aí o produtor chegava e falava, não, mas você tem que fazer assim, porque senão não vai vender, senão o público não vai gostar e tal. Aí ele viu que para você ter controle sobre o filme, não adianta ser roteirista, não adianta você ser diretor, você tem que ser o produtor, você tem que ser o dono do filme. E aí ele também passou a dele, ele também é o produtor do filme dele. Então ele é ao lado dele, a Emma, que é a esposa dele. Ela acho que atuou como produtora em todos os filmes dele. Então, ele tem muito controle sobre o filme. Oi, Bárbara. Ô, Anderson, acho que cortou um pouquinho. Cortou para vocês também, gente? Cortou? Engraçado. Cortou um pouco do áudio. O que vocês ouviram? Ótimo. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Estamos. Tá. Uhum. Bom, eu estava falando, então, do Nolan ser produtor. Ele e a Emma Thomas, que é a esposa dele, normalmente são produtores dos filmes, então ele tem mais controle sobre os filmes. Não só porque ele é produtor, porque os filmes também alcançam sucesso, né? Porque não adianta nada que ninguém ia dar dinheiro para ele se o filme não fizer sucesso lá em Hollywood. Mas o fato dele ser produtor, além de ser o diretor dos filmes, dá para ele muito controle. E a outra coisa interessante é que ele também é roteirista de quase todos os filmes dele. O único filme que ele não escreveu o roteiro foi Insônia, que Insônia é uma refilmagem, não sei se você sabe, Insônia é uma refilmagem de um filme, acho que sueco. Então, ele não escreveu o roteiro, e Insônia também foi o primeiro filme que ele fez na Warner, que é um estúdio grande e tal. Então, ele foi contratar, só que eles não vão contratar o cara e falar, não, você pode escrever o roteiro, faz do jeito que você quiser. Claro que não, entregaram para ele o roteiro, você vai filmar esse filme aqui. Né? Fora isso, todos os filmes ele escreveu o roteiro, ou sozinho, ou com o irmão dele, que é o Jonathan Nolan, que é um roteirista bem conceituado também. Aquela série da HBO Westworld é criação do Jonathan Nolan. Bom, o que mais que eu posso falar dele? Bom, nos filmes do Nolan, então, a gente vai ter sempre essa questão dele trazer elementos de filmes mais autorais, mais artísticos para o cinema dele. E também os temas dos filmes dele são interessantes, porque ele sempre vai ter temas que vão estar ligados à filosofia, sociologia, ética,
a moralidade, a construção do tempo, a natureza maleável da memória e da identidade pessoal. Ele vai sempre abordar esses temas nos filmes dele. E é interessante também a forma como os personagens vão lidar com a percepção da realidade, né? A gente viu isso nesses 2 filmes que a gente vai falar. O Follow e a Amnésia tem muito disso, principalmente o Amnésia, né? Mas a gente tem isso na Origem, a gente tem isso no O Grande Truque, fala muito disso também, e um pouquinho os outros também tem, até o Batman. São muitos os personagens deles também são muitas vezes psicologicamente instáveis, né? Principalmente aí esse do Amnésia, não precisa nem falar. Com uma dificuldade de se inserir no mundo, né? E de levar uma vida normal na sociedade. Isso a gente vai ver no Follow, no Amnésia, no Grande Truque, na Origem, na própria trilogia Batman, né? Não vão falar que aquele Bruce Wayne é normal, né? Não tem como, né? O cara é o Batman, então não é à toa que ele fez Batman, né? Não sei se vocês repararam, eu não vou mostrar isso aqui, eu acho que eu não separei essa cena, mas não sei se vocês repararam que na porta do apartamento do Bill tem a logo do Batman, né? É muito engraçado porque o cara nem pensava que ele ia dirigir um filme do Batman, né? Mas ele já colocou, ou seja, ele já era fã do Batman, provavelmente era fã dos quadrinhos, isso aí eu não pesquisei, não tenho certeza. E aí cai o Batman para ele dirigir, não foi por acaso também, né? Muito bem. E o interessante outra coisa interessante dos filmes do Nolan é que essas estruturas que ele desenvolve para os filmes dele, ele não desenvolve isso gratuitamente. Fala assim, sabe, me deu vontade de escrever um filme de trás para frente, vou escrever um filme de trás para frente. Não, eu quero misturar os tempos. Assim, não é assim que ele faz. Ele cria as estruturas em função da história que ele quer contar, né? Então, se ele quer contar determinada história, ele vai colocar a estrutura para ajudar a contar a história. Então, a forma como ele conta a história tem tudo a ver com a história que ele está contando, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Essa questão, ele usa muito essa questão de alteração cronológica, isso tem em vários filmes dele, né? Amnésia, vai ter isso no Interestelar, vai ter isso no Dunkirk, o Following também, porque você tem aquelas cronologias todas embaralhadas ali e tal, né? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para falar dele aqui. Outra coisa legal dele é que ele faz muita referência, que a gente chama de referências intertextuais e intratextuais. O que seriam as intertextuais? Referência a outros autores, outros filmes, outras obras e tal. E intratextuais, que ele faz referência aos próprios filmes dele mesmo, né? Uma coisa interessante de referência é o nome, para quem assistiu A Origem, o nome do ladrão aí do Following, Cobb, é o nome do personagem do Leonardo DiCaprio na Origem, é Cobb. E não é por acaso. Quer dizer, no Following é por acaso, porque é o primeiro filme que ele fez, então ele escolheu Cobb. Quando ele foi escolher o nome lá do personagem do Leonardo DiCaprio, ele escolheu Cobb justamente para fazer um vínculo com esse outro cara, né? Aí, a hora que a gente for entrar no Following, a gente fala mais disso. Então, ele faz muito isso, ele vai acontecer isso no Grande Truque, ele faz referência, tem uma moeda no Grande Truque, para quem viu, que vai aparecer também no Batman, essa moeda. Não vou falar muito, porque às vezes quem não viu o filme ainda não vou estragar. Ele faz muito isso. Na Origem tem a questão da personagem
da esposa do Leonardo DiCaprio, que é a Marion Cotillard, né? Ela tinha acabado de interpretar a Edith Piaf, né? Ela é francesa, ela tinha interpretado Edith Piaf, até ganhou o Oscar e tal, e ele trouxe ela para a origem, e a música que eles escutam na origem, a música que desperta o pessoal, né, que eles estão no som e tal, e alguém coloca uma música que é o momento deles despertarem, é uma música da Edith Piaf. Então, não é por acaso. Ele vai fazendo essas referências o tempo inteiro. Ao longo dos filmes que a gente for comentando, a gente vai vendo isso. E faz referências a outros filmes, né? No Interestelar mesmo vai ter muita referência a 2001. Você assistiu 2001, Sibeli? Pois é, agora você já tem 2 filmes para assistir, 2001 e Interestelar. Muito bem. Ok. Bom, só mais uma coisinha do Nolan para a gente entrar propriamente no following. Uma outra coisa interessante do Nolan é a metalinguagem. O que seria metalinguagem? É quando uma linguagem se refere a ela própria. É um exemplo mais comum de metalinguagem é um filme que fala de um filme, né? Às vezes você está vendo um filme e naquele filme que você está assistindo eles estão filmando outra coisa, né? Tem um filme brasileiro que eu adoro do Jorge Furtado, chama, ai meu Deus, Saneamento Básico. Alguém já viu Saneamento Básico? Com com um monte de gente famosa. Wagner Moura e Lázaro Ramos e por aí vai. Saneamento básico é o quê? O pessoal lá de uma cidade, lá do Rio Grande do Sul, que tem que conseguir uma verba para fazer o esgoto lá da cidade, e eles sabem que tem a verba para cultura. E aí eles resolvem fazer um filme para eles poderem pegar essa verba e, em vez de usar essa verba para arrumar o esgoto lá da cidade. Aí eles fazem... Então é engraçadíssimo o filme, né? E ele está falando de como que você faz um filme. E o mais legal é que é um povo que não tem a menor ideia de como que faz um filme, né? Então fica muito legal. Então, ou seja, Saneamento Básico é um filme metalinguístico, sim, escancarado, que é um cinema que está falando de como faz cinema. No caso do Nolan, a metalinguagem é um pouquinho mais disfarçada, é num outro sentido, assim. Ele vai chamar a atenção para a forma como ele está fazendo. Então, assim, o tempo inteiro você saca que aquilo ali é um filme. Você não entra tanto, você não mergulha tanto, porque igual a Sibeli falou, que não conseguiu desligar, porque o tempo inteiro você está ligado. E você tem que ficar montando aquelas histórias dele. Então, assim, ele está te falando como que ele fez a história. Ele chama a atenção para a forma de fazer o filme, né? E às vezes a forma de fazer o filme acaba que fica mais interessante que os filmes, né? Então, ele usa muito isso. O filme que mais vai estar evidente a metalinguagem, para quem já viu, é O Grande Truque. Que logo no início do Grande Truque ele vai fazer uma referência, nós vamos falar dele semana que vem, então não vou entrar muito nele agora. Mas ele é um filme que fala da feitura de um filme. O Grande Truque é bem escancarado isso.